Amém. Recording is on. Ó, legal. Amém. Boa noite a todos. Graça e paz. Deus abençoe a vida de cada um dos amados em nome de Jesus. E alguns dos irmãos leram aí o capítulo 1 de Apocalipse. Como é que foi a semana aí? Amém, graça e paz. Amém. E então, queridos, a semana passada nós paramos dentro de um comentário, né? A gente vai entrar hoje no versículo de número 4 do capítulo 1. Mas a gente parou dentro de um comentário. Eu gostaria de estar explorando um pouquinho, só para a gente ah, ter ideia assim de como as coisas são programadas, né? Eu sempre comento com algumas pessoas, assim como existe, por exemplo, a agenda nossa, humanamente falando, existe uma agenda no céu, existe. Existe, por exemplo, uma agenda entre os governos mundiais, né? Entre o sistema mundial, né? Satanás por trás de tudo isso, claro, algumas coisas também do lado dele vão acontecer. Ele sabe muito bem da programação. Pastor, como assim? Satanás sabe muito bem da programação, ele sabe. Para você ter ideia, olha para você ter ideia como ele sabe sobre tempos, sobre épocas e sobre acontecimento. Só para você ter ideia. A Bíblia ela fala sobre tudo. Não é um livro assim totalmente organizado. Ele fala de tudo, mas a gente precisa procurar as coisas e onde estão. Quando a gente fala, por exemplo, de teologia sistemática, o que ela faz? Eu não tenho nenhum livro de teologia sistemática aqui. Ela organiza assuntos. Então, ela pega dentro da Bíblia, onde fala sobre tal assunto, de Gênesis, Apocalipse, e coloca tudo numa sequência, né? Facilita para nós no estudo assim da teologia. Mas para a gente procurar é meio difícil. Aí, por exemplo, como Satanás ele sabe sobre acontecimentos e sobre época. Você lembra, por exemplo, só vou contar um fato, tem vários acontecimentos que mostram na Bíblia. Vocês lembram, por exemplo, quando Jesus ele expulsou os demônios, aquela legião de demônios dos gadarenos? Vocês lembram? Olha só o que aquela legião disse para Jesus. Quando ele chegou, né, em Gadara, Jesus chegou em Gadara, e então aquele endemoniado, né, ele chegou e se ajoelhou aos pés de Jesus. Olha o que ele disse: Jesus, filho do Deus Altíssimo. Ele sabia quem Jesus era, na condição que Jesus estava. Olha só que interessante. Ele diz assim: por que viesse nos atormentar antes do tempo? Entendi. Ele já disse muita coisa aí. Então ele sabe que existe um tempo que ele vai ser atormentado, mas não é naquele tempo. Ou seja, não é hora disso ainda. Então, você percebe que ele, ali, é algo totalmente arquitetado e organizado. Eu não vou falar sobre muita coisa, senão vai fugir do nosso assunto aqui. Mas, por exemplo, até o fato de ele não ser expulso literalmente daquela região. Mas ele disse assim: nos deixe fora dessa província. Ali ele estava falando a respeito de autoridade espiritual. A legalidade dele era atuar naquela província. O mundo espiritual é assim, né? Cada região habita seres espirituais. Mas enfim. Ou seja, porque viesse nos atormentar antes do tempo, então ele estava falando sobre acontecimentos, sobre época. Então, olha só, veja só. E ele sabe que vai ver esse tempo, ou seja, esse tempo de tormento deles é o tempo final. Né? Ou seja, lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 11, fala sobre a abertura dos livros, né? Livro das obras e livro da vida, e fala também sobre o grande trono branco, que é um julgamento condenatório e não algo assim como, por exemplo, o tribunal de Cristo, que é um julgamento para cada um receber segundo as suas obras. Né? Não é condenatório. Vai receber ou não, mas não é condenatório. É para salvos. Então, ou seja, aí eu coloquei para vocês, aí no grupo de teologia, eu coloquei o plano divino através dos séculos, eu coloquei um mapa aí. Eu vou ver se eu consigo esse mapa, só que eu vi aqui nas lojas para vender, só que eles são pequenos, é 30 centímetros de altura, 40 centímetros, são pequenos. Mas eu vou ver se eu faço um banner dele durante o tempo, né, da aula, vai durar um tempo até. Ver se eu faço um banner para a gente estar falando mais sobre esse assunto, já usando como fundo também. Eu não quero fazer de fundo falso, porque fica muito pesado, começa a travar muito. Mas eu vou ver se eu faço.
um banner desse para a gente estar usando aqui como fundo na nossa sala. Mas, então, aqui, olhando, por exemplo, para o plano divino através dos séculos, Jesus comentou, por exemplo, não dia, né, e não hora, isso jamais. Né? Dia e hora, isso não. Porém, ele falou sobre épocas, né? Ele falou sobre, por exemplo, o que aconteceria, sobre profecias, sobre acontecimentos. Então, quando a gente vai estudar, eu tenho até o livro também, tá tudo longe de mim, aqui eu estou num lugar meio que improvisado. Então, quando, por exemplo, a gente fala de dispensação, dentro da teologia isso aqui é comum, tá, irmão? Isso aqui é assunto de muito comum. Então, quando a gente fala sobre dispensação, dispensação é período de tempo, né, que Deus estabeleceu diretamente para a humanidade. São 7 as dispensações, tá? E eu vou falar de uma por uma, eu vou comentar com você aqui sobre acontecimentos nessa época aí. Então, a período da inocência. Antes disso já houve um período, tá? Que não se conta, mas houve o período da rebelião de Satanás, foi lançado por terra, enfim. Mas aqui trazendo para nós, né, teve o período da inocência, que está lá em Gênesis capítulo 1, aí, versículo, do capítulo 1 ao capítulo 3, quando houve a queda, né, capítulo 3. O período de Adão até a sua queda, tá bom? O homem ele vivia no estado de inocência, por isso que se chama período da inocência, ali no Jardim do Éden. A responsabilidade que ele tinha sobre ele era obedecer a Deus, né? Não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Existiam 2 árvores no jardim, né? Da árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele não poderia comer dessa árvore e a falha do homem, a queda, então entrou o pecado no mundo. Ou seja, um período da inocência até então no Jardim do Éden. No capítulo 3, no capítulo 3 terminou essa inocência, tá? Em Gênesis, aí, a partir do capítulo 3, então, até o 8, fala sobre a dispensação ou período de tempo da consciência, quando o homem ele, literalmente passou a ter consciência do bem e do mal. Né? Deixa eu ver se alguém tentando entrar aqui. Eu não sei se alguém tentando entrar. Vou deixar aberto. Se alguém estiver tentando entrar. Não, não é não. Então, irmãos, aí no capítulo 3, até o 8 mais ou menos, fala sobre a dispensação da consciência, né? Que vai da queda ali até diretamente o dilúvio, quando o homem ele passou a viver sendo guiado, ele dispensou a direção de Deus, né? Pecou, aí ele passou a ser guiado pela sua própria consciência moral, né? E isso até mesmo muitas vezes hoje, a pessoa que não tem Cristo, né? Ele age ali, né? Tem seu senso crítico, né? Com relação a todas as coisas, mas ele age ainda mais ou menos dentro desse padrão aí, tá bom? Daí, só estou mandando uma mensagenzinha aqui. Aí, olha só, entramos dentro disso aí. Então, ali na época de Noé, quando houve o dilúvio, houve extermínio, literalmente. Daqui a pouco eu vou comentar um pouquinho só sobre isso, tá? A gente já vai entrar no versículo 4, tá? Só para estar comentando sobre períodos e épocas daquilo que acontece no mundo espiritual, tá? Também, o resultado foi a corrupção do gênero humano, tanto quanto quando você vai ler aqui, ó, nessa Bíblia, nessa minha aqui está escrito, ó, vou abrir minha tela aqui. Olha só que interessante, essa minha Bíblia aqui está escrito. Oi, oi, oi para todo mundo aí que eu não vi. Helena e Ana. Então, aqui, ó, Gênesis capítulo 1, perdão, capítulo 6 de Gênesis. Olha o que diz a mim, olha que interessante. Quer fazer 2 coisas ao mesmo tempo, aí não dá. Aqui, ó, olha só. Tá meio rabiscado, irmão, mas não tem problema não. Não tem problema não, olha só. Olha o que diz, dá pra ver daí? Deixa eu ver. Não, não, deixa eu ver. Cadê a câmera? Ó, Gênesis capítulo 6. A corrupção do gênero humano. Ou seja, quando eu aprendi a colocar slide, então vou fazendo assim mesmo. Então, a corrupção do gênero humano. Então, ou seja, aqui foi onde, né, foi o extremo mesmo. Deus exterminou e recomeçou com a família de Noé. Hoje está falando sobre recomeço. Recomeçou com a família de Noé. Né, eram 8 ali na arca. A esposa e seus filhos, a esposa e seus filhos. E aí, então, voltando para cá também, sobre essas dispensações, sobre esses períodos de tempo, né,
Aí o dilúvio foi um juízo. Tivemos outros juízos, né, que não entra aqui no período de dispensação. Tivemos outros juízos, por exemplo, aquela coisa mais localizada. Dilúvio foi algo assim geral. Mas, por exemplo, ali em Sodoma e Gomorra, que é as cidades circunvizinhas, por exemplo, foi uma espécie de juízo de Deus também, né, onde Deus terminou, tirou aquilo que era dele, né, e lançou o juízo sobre aqueles moradores que não quiseram se arrepender. Representa também o nosso tempo, tá? Tipifica também o nosso tempo. A Bíblia toda é representada, né? Casada entre Novo e Antigo Testamento. Representa, por exemplo, Deus tirando deles, aqueles que são dele, e lançando o juízo. Nós, no arrebatamento, sairemos daqui e o juízo vai vir sobre a terra. Então tem essa representação aí também. Depois, a terceira dispensação se chama dispensação do governo humano, ou período de tempo em que o homem governa, tá? Onde ali começa após o dilúvio, tempo de Noé, Deus instituiu então autoridade ali humana para que o homem viesse então a governar, a administrar, visto que o homem não queria literalmente o governo da parte de Deus. Isso é comum, tá, irmãos? Isso é comum, tá bom? Se você parar para você analisar aquilo que aconteceu com Samuel, quando o povo começou a rejeitar o governo de Samuel, porque Samuel era direcionado por Deus e direcionava o povo. Aí disseram assim para Samuel: Samuel, não queremos mais que você governe sobre nós. Queremos um governo como todas as nações têm. Cada um tem seu rei, seu governo. Nós queremos ser governados assim, literalmente pelo rei, né? Não por você, por Deus. Aí foi que então reclamou Deus, Samuel para Deus, né? Ó, oh, Senhor, estão querendo a mim. Aí Deus disse: não estou rejeitando você, estou rejeitando a mim. Aí Deus pediu para eles através de Samuel, então elege um rei, separa um rei. Então vocês querem um rei? E aí então Deus mostra, né, a perfeição de Deus e a imperfeição do homem. Se levantou através dos homens um rei, que foi Saul, foi um fracasso. Aí depois, então, Deus levantou alguém segundo o coração dele, Davi. Então, aqui, irmãos, Gênesis capítulo 11, na dispensação do governo humano, ainda nessa visão, foi a questão da Torre de Babel. Foi ali algo que foi visto diretamente como que uma espécie de um juízo, onde Deus literalmente confundiu a língua dos homens, né? Isso está escrito em Gênesis capítulo 11, versículos do 1 ao 9, né? E isso é o que explica, ou a única coisa praticamente que explica a diversidade, né, de línguas, foi exatamente nisso que Deus confundiu a língua dos homens para que o plano e o projeto não viesse a acontecer, né? Não essa é a intenção de Deus, mas que o povo se espalhasse, aí sim se espalhou, porque, claro, ninguém entende ninguém, se espalhou mesmo. E quarta dispensação, olha só, está aí com base em Gênesis, né, capítulo 12, vai até Êxodo, capítulo 19, que é a dispensação da promessa. Lá em Gênesis capítulo 12, por exemplo, diz que são benditos todos aqueles que estão em Abraão, debaixo da bênção de Abraão, e tem as promessas lá de Abraão. Você percebe que lá no Novo Testamento, não é pregação não, tá, irmãos? A hora que você quiser me interromper, é que eu tirei o dia para falar mesmo. Tá, mas se você quiser me interromper, é só falar, deixa eu falar um pouquinho. Pode falar, fica à vontade, tá? Isso aqui é uma aula, tá bom, irmãos? Vamos lá. Então, lá no Novo Testamento, quando alguém diz assim, por exemplo, um debate muito claro foi em João capítulo 8. Nós somos filhos de Abraão. Jesus falou para os judeus: vocês não são filhos de Abraão. Vocês querem me matar, né? Abraão não queria me matar, né? Abraão se alegrou em me ver nos meus dias, né? E aí entra aquela coisa, teofania, não vou entrar muito nesse assunto. Mas aí, ou seja, então cada um que se dizia ser filho de Abraão é como se diz assim, está debaixo da promessa, está debaixo da bênção. Então ele disse assim, está aqui alguém que é maior que Abraão, ou seja, alguém que está aqui representando literalmente, né, o novo tempo, né, mais do que ser benditos através de Abraão, né, mas ele diz está alguém que é maior que Abraão. Então Deus ele promete a terra. Por que tipifica? Porque Deus promete a terra, olha só, vê como é tudo ligado. Deus promete a terra ali, né? A Canaã, né? A descendência da bênção, a descendência deles. E essa promessa que Deus faz através de Abraão, o povo ele herda durante anos. Isso aconteceu anos antes de o povo ser escravizado, né? E de o povo entrar na terra do Egito. Mas foi a promessa que Deus disse aqui, ó, para Abraão. O povo vai ficar escravizado por um tempo, tal, vão clamar, aí vai se levantar um libertador, e aí, né, Deus vai levar eles para a terra, conduzir eles para a terra. Então, essa foi a promessa dita aqui por Abraão. Então, eles se achavam, né,
estar debaixo da bênção de Abraão, porque diziam que obedeciam a palavra, né? Então, Israel, ele acaba indo para o Egito por causa desse mando aqui, tá? Que Deus declarou, tá bom? A quinta dispensação, que é a dispensação da lei, essa eu acho que é a mais conhecida, né? O pessoal fala sempre lei e graça, né? Essa que é a mais conhecida, tá? Que a base é Êxodo capítulo 20, quando Deus dá ali as tábua da lei, né? Os 10 mandamentos, né? Deus coloca, eu até comento, né? Tem uma dessas aulas aí que eu coloquei aqui no canal, e porque é o seguinte, Deus, eu falei assim, que eu na minha humanidade, né, na minha simplicidade, eu faria diferente, né? Eu colocaria 10 mandamentos, eu dividiria assim, 5 tábuas em cada mandamento, e tá certo. Não. Deus colocou 6 mandamentos numa tábua e 4 na outra. Tem explicação. Aquilo que era desrespeito, aquilo que era a respeito de Deus, numa tábua. E aquilo que era a respeito do homem, ele colocou em outra tábua. Então você vai ver 6 mandamentos numa tábua e 4 na outra. Olha que interessante. Não se mistura as coisas ali, né? O povo ainda estava no pecado, aquilo. A lei foi para dar um freio no povo, literalmente, o povo estava bem desordenado ali. Tá? Então, aí você vai encontrar em Êxodo capítulo 20. Então, começa quando Deus ele entrega essa tábua, né, as tábuas da lei ali para Moisés no Monte Sinai, né? Isso acontece por 2 vezes, né? E aí, então o povo ele deveria obedecer os mandamentos, seria isso, né? Mas falhou de novo e a desobediência constante de Israel fez com que ninguém deles viesse a cumprir a lei. Aí então em Jesus Cristo, né, que onde se fala, por exemplo, ó, tô sem nenhuma caneta que eu não preparei. Na verdade, eu tô sem lousa, né? Essa caneta eu achei uma aqui, de quadro branco. Que se fala, por exemplo, quando a graça acabou, agora não tem mais lei, né? Agora estamos no tempo da graça. Negativo. Já te explico algo sobre isso. Aí entrou, então, em Jesus chegou a graça. Jesus disse que não aboliria a lei. Não vou abolir a lei, não vou acabar com a lei, não vou cancelar a lei. Tudo na lei vai se cumprir. Todo tio e jota, toda letra vai se cumprir. Não vai passar nada, né? Sem que se cumpra. Ou seja, então, mas chega Jesus Cristo, né? Ele traz essa cobertura da graça, né? E começa isso após a morte de Jesus Cristo, né? Então, o período atual da igreja, a salvação pela era, aliás, a salvação aí pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Antes de entrar no milênio, eu só vou comentar, tá, irmãos? Quando a gente fala assim, e isso gera polêmica assim, em comentários, mas é algo assim muito simples, mais simples do que parece. Tá? Mas gera assim, acaba gerando muita polêmica, muitos comentários, porque alguns dizem assim: ah, mas a lei acabou. Não, então, como é que a lei não acabou? Mas a gente vive na graça e a lei? Ó, irmãos, funciona mais ou menos assim. Deixa eu pegar algo maior e algo menor para te explicar aqui, ó. Tem aqui, ó. Olha só. Ih, não é nem maior nem menor. É quase tudo do mesmo tamanho. Aqui, ó, sinfonia de ouvido pode ser. Olha só. Então, quando a gente fala assim, por exemplo, irmãos, olha só. Isso aqui, por exemplo, é lei. Isso aqui, por exemplo, é lei. Isso aqui é graça. Ou seja, a graça, ela dá cobertura. Então, quando a pessoa entrega a vida para Jesus, existe a lei, porém, ela fica debaixo da graça. A partir do momento que ela sai de Jesus Cristo, ela entra debaixo da lei. Por quê? Porque é a lei que condena. Quando a gente lê, por exemplo, o capítulo 8 de Romanos, nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, se ele anda segundo o Espírito Santo, olha só, a graça está aqui. Mas se ele anda, por exemplo, segundo a vontade dele, a lei permanece sobre ele. A lei simplesmente ela deixa de ter valor a partir do momento que a pessoa entrega a vida para Jesus, recebe ele como o Senhor e Salvador. Caso contrário, é, é, toda a condenação da lei, porque a lei não salva, a lei aponta o pecado, aponta o erro só. Né? A lei ela não salva, né? A lei não justifica. E só aponta o erro para que a pessoa se volte para Deus. E acontece o contrário. A pessoa acaba permanecendo aí no erro e assumindo, né, um sentimento de culpa aí. Tá bom até aqui? Tranquilo? Tá tudo certo? Vocês estão muito comportadinhos aí. Tá certo. Qualquer coisa, só dá um toque, viu, irmãos? A gente tá aqui. O pastor. Mas eu nunca Oi? nunca tinha atinado mesmo sobre essa separação das tábuas da lei, dos 10 mandamentos, né, que são separados. Eu nunca tinha percebido isso aí.
Da parte do homem, de Deus, né? Das coisas de Deus. O senhor sabe onde eu vi um negócio assim bem claro mesmo? Foi em um acampamento, não, foi em um seminário, em um trabalho que nós tivemos aí em Ibiúna. Foi em Ibiúna. Foi Ah, é. num espaço temático que tivemos aí. Tinha lá Davi e Golias, tinha Jacó dormindo, tinha, enfim, e tinha lá também as tábuas da lei. Lá, literalmente, É, 6 mandamentos numa tábua e 4 em outra. E lá é, eu falei, olha só, isso aqui é bem real mesmo. É bem real mesmo. é interessante, interessante. Está na lei e na graça. É. Realmente, Então, aí, irmãos, olha só. Entrando então na dispensação do milênio. Então, esse milênio aqui, pós-arrebatamento, tá? Porque a era da igreja já se passou, igreja arrebatada. Então, fazendo um resumo muito rápido aqui sobre essa questão do arrebatamento. Resumo muito rápido, irmãos. Jesus vem e leva a igreja, tá? 7 anos. Eu não vou entrar muito. É que tudo é muito ligado, então é difícil falar numa coisa sem falar em outra. O fato, por exemplo, de os judeus terem aqueles 7 dias de festa durante o casamento, e tudo, tem toda a relação. Então, por exemplo, a igreja arrebatada. Há 7 anos, noivo com a noiva, 7 anos, né, 7 dias, né? Para Deus, 7 anos, representando aqui. Aí, para o povo aqui embaixo, esses 7 anos dividido em 2 tempos, aí eu tenho que entrar nas profecias de Daniel, 70 semanas de Daniel. Mas aí, olha só, 3 anos e meio de falsa paz, que é o que esse governo está já quase que implantando, e depois, segunda etapa desses 3 anos e meio, desses 7 anos aí, que os próximos 3 anos e meio, que é onde ele vai se manifestar literalmente, vai querer varrer os judeus da face da terra. Aí, no final de tudo isso, é onde também tem alguma dificuldade de algumas pessoas sobre a vinda de Jesus, né? Porque naquele momento, onde os judeus vão clamar realmente, quando o anticristo sentar no trono, né, em Jerusalém, o terceiro templo, e ele querer realmente adoração, ele buscar adoração, aí os judeus vão entender que o que veio há 2000 anos atrás era o Messias, e eles rejeitaram. Aí eles vão clamar literalmente, aí onde o Messias, né, Jesus vai vir sobre o Monte das Oliveiras, né? Eu estava até assistindo um vídeo da Aline em Israel. Ela estava comentando sobre a fenda que está acontecendo no Monte das Oliveiras. Olha só, irmãos. A fenda no Monte das Oliveiras. A Bíblia diz que Jesus vai vir, né, sobre o Monte das Oliveiras, vai se fender. Lá ele vai dar o livramento de Israel, depois do período de 7 anos da tribulação. Por que é período de 7 anos? 7 anos não é ali 3 anos e meio de falsa paz? Sim, mas entra nesse período. Dentro da teologia se chama tribulação e grande tribulação. Né? A grande tribulação é literalmente na época da perseguição. Tá? Aí ele vai se manifestar para o povo. Aí Jesus vai vir, né, já com a igreja, aí a noiva não deixa mais o noivo. Jesus vai vir diretamente com a igreja para trazer livramento para Israel. Aí entra na questão do milênio e tal, e aí vai. Não dá para estender muito, senão nós não vamos entrar nesse capítulo 4 hoje, tá? E deixa eu voltar aqui para a nossa dispensação do milênio. Então, a dispensação do milênio entra aí em Apocalipse, né, capítulo 20, né, que o período milenar, onde Cristo vai reinar sobre a terra, delegando autoridades para os seus, né? E Cristo ele vai governar as nações, isso durante 1000 anos. Não é literalmente eternidade ainda, tá? Mas o período onde Cristo vai governar por 1000 anos. É aquele período depois do julgamento, tudo, que é a etapa final mesmo, né? Uns para a direita, outros para a esquerda, aquela coisa toda. Mas, enfim, resumindo aí os períodos, né? Inocência, consciência, governo humano, promessa, lei, graça e milênio. Tá bom? E hoje a gente vai estar falando também sobre a questão das igrejas, né? Porque eu vou estar comentando sobre a carta de João aqui no versículo de número 4. Eu vou ler o versículo 4, tá? Diz assim, olha só. Eu vou colocar aqui. Será que dá para pôr aqui? Copiei. Deixa eu ver. Eu vou tentar colocar aqui. Para a gente deixar registrado aqui. Comentários. Chat. Não, chat está aqui. Opa, cliquei quadro branco, sai daí. Chat está aqui. Vou deixar ele aqui no. Deu certo sim. Fica aí. Então, tá aí o versículo de número 4 do capítulo 1 de Gênesis, de Apocalipse, aliás, perdão.
que diz assim: João, às 7 igrejas da província da Ásia, a vocês graça e paz. Meu irmão, ele fala muita coisa nisso aqui. Por isso que eu falo assim, não dá para ler muito rápido. É que ele fala muita coisa em poucos passos, sabe? E ele diz assim: graça e paz da parte daquele que era. Olha só, aqui ele já está. Daquele que é, daquele que era, né? E daquele que há de vir. Aqui ele já está falando da Bíblia toda praticamente, né? E dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Puxa, isso aqui, irmãos, dá para falar o ano inteiro isso aqui. A gente, né, vai compactar tudo, né? Mas então, aqui, quando ele traz essa marca aqui, essa transição, né? Essa fala aqui, João, ele se apresenta. ah, Se você ler, por exemplo, as cartas dos apóstolos, eles meio que têm um padrão, né, para se apresentar. Se você ler as cartas de João, Pedro, Paulo, eles têm meio que um padrão assim. Eles têm um, é como um escritor. Você começa a ler muito livro de um escritor, depois você pega um outro lá, você nem olha o nome, você falou, isso aqui parece que, né, é tal pessoa. Ele tem meio que um perfil, um estilo, né? Paulo tem um estilo. Por isso que Hebreus é uma carta, por exemplo, que não tem ali o escritor anônimo, né? Olá Porém, a todos aí, ó. ó, quem tá por aí, deixa eu ver aqui. Ô, meu querido, graça e paz, tudo bem? Benção, que bom que você veio. É por isso que, por exemplo, o Hebreus é algo assim anônimo, porém, se declara, alguns, né, comentam sobre o fato de Paulo ter escrito, tal, por causa do perfil, do estilo da escrita, das coisas, como ele fala e como ele declara ali todas as coisas, né? Exatamente por isso, por causa do escritor. Aqui, dentro dessa saudação, o que que João ele faz? Isso, os escritores de cada livro é bem comum isso, principalmente quando a gente traz para o Novo Testamento, tá? Então ele se apresenta, né, o remetente. Toda carta tem um remetente, o destinatário, né? Então ele se apresenta, né? Eu, João, né? E ele diz assim: as 7 igrejas da província da Ásia, ou seja, então ele já dá o destinatário e já o remetente. É de mim para a igreja, né? De João para a igreja. Então, isso fala a respeito da identidade, né? Mostra que ele tem uma identidade que sempre que você vai pegar as cartas dele, está meio que nesse padrão aí. Então, Apocalipse, aquilo que nós comentamos, é algo assim para as igrejas, né? Igrejas reais, em tempos difíceis, em tempos de dificuldade. Não é uma. Ah, Apocalipse é algo assim fictício. Não, Apocalipse, as 7 igrejas são literalmente igrejas reais, passando ali por tempo de tribulação. Tá bom? Até aqui tudo bem? Eu vou dar um passo longo aqui, vou dar oportunidade para vocês. Até aqui tudo bem? Então tá. Olha só. Então, as 7 igrejas da província da Ásia Menor, que aparece ali no livro, no versículo 4 aí, né? Depois ela aparece. Aqui ele resume, né, as igrejas. Mas lá na frente, no próximo capítulo, ele já começa a escrever diretamente as igrejas. Por isso que eu não coloquei muita informação sobre elas, para a gente não repetir lá na frente, tá? Porque daqui a pouco a gente vai falar específico sobre cada uma, tá? Então elas eram comunidades cristãs, né? Se você vê, por exemplo, lá quando Paulo, por exemplo, escreve a carta à igreja que está em Tessalônica, ele não dá um nome específico, é a igreja que está lá na cidade. Só que lá também tem comunidades, né? E eram as comunidades cristãs localizadas na região da Ásia Menor e receberam essas cartas aí por meio do apóstolo João, né? Então, elas foram direcionadas quando ele estava ali diretamente na ilha de Patmos, tá? Então, as 7 igrejas são, como eu comentei, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, tá? Essas cartas, então, elas fazem parte da revelação que Jesus Cristo mostrou, aquele que ele expôs, né, descortinou para João, né, tirou o véu ali, mostrou para João. E tem também algumas pessoas, alguns estudiosos, que eles comentam sobre alguma aplicação bem diferente dessas cartas. Eles falam sobre a parte histórica e literalmente mostra a história, né? Histórias de igrejas reais do primeiro século, então é histórico. Falam sobre a questão espiritual, que
tipifica literalmente, e é literalmente algo espiritual, quando a gente estiver entrando diretamente nas cartas, a gente vai ver sobre isso, né? Os tipos de igrejas que existem em todas as épocas. É isso, algo que se estende literalmente até os nossos tempos. E também algo profético, né? Possíveis períodos da história da igreja. Então, é como aquelas profecias, por exemplo, que são para um tempo, e tem profecias que são para 2 tempos, né? Você já viu alguma coisa relacionada à profecia? Também tem isso, né? Ela acontece aqui, acontece lá. Ah, Isaías, o menino nasceu, o filho nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, pai da eternidade, príncipe da paz, tal, tal, tal. É profecia para 2 tempos. Uma das profecias que é para 2 tempos. Se cumpriu lá com relação ao rei, mas também se cumpriu em Jesus Cristo. Então tem profecias que são para um tempo, tem profecias que são para 2 tempos. Então é uma série de coisas. A Bíblia ela é muito rica, irmãos. Por isso que eu comento sempre. Sempre você vai ouvir falar esse. Eu sempre vou comentar sobre isso. Ah, Tão importante, não vou falar mais importante, mas tão importante quanto ler a Bíblia é saber o que a gente está lendo, porque é muito rico, senão a gente deixa muita preciosidade passar, né? E a gente tem tanto valor, assim, quando a gente pega a Bíblia na mão, é algo assim tão precioso, tão maravilhoso, é uma fonte de riqueza, né? Quando a gente entra, mergulha literalmente na história, no querer de Deus, é algo muito, muito precioso. Tudo bem? Então tá. Olha, agora que eu tô vendo, irmão, eu tô meio descabelado aqui. Gente do céu, acho que eu acordei agora. Então, você também tá meio descabelado, pastor Pedro. Então, irmãos, aqui, voltando para cá, então, João, ele envia ali as 7 igrejas, né, da província menor, a igreja da Ásia, ele identifica ali, diretamente, ele não dá assim um título, né, ele não especifica algo, ele simplesmente coloca destinatário, remetente destinatário. Então, essas comunidades localizadas lá, que hoje é a atual Turquia, né, dentro desse contexto, irmãos, existia, por exemplo, perseguição religiosa, perseguição. Nas cartas de Paulo a gente vê isso, pessoas perseguindo, querendo destruir a igreja e tal, e escrevendo cartas no nome de Paulo, como se Paulo tivesse escrito, enfim, uma série de coisas. A perseguição religiosa, a pressão cultural e política, isso acontece até hoje, e compromissos morais com o paganismo. Eles eram obrigados a se parecerem com pagãos, né? Enfim, é complicado. E eles eram obrigados a isso, forçados a isso, né? Até hoje, isso também não é novidade no nosso meio, tá? Então, o número 7 ele aponta, né, para. Quando a gente fala em 7, a gente fala de perfeição ou a vontade de Deus estabelecida a plenitude. É como, por exemplo, quando a gente fala assim sobre 10, né? 7 a gente vai ver muito em Apocalipse. A gente vai explicar um pouquinho sobre esse 7 depois, tá? Porque você vai encontrar bastante sobre isso. 10, quando ele fala sobre 10, ele não literalmente está falando sobre 10, mas 10 também tipifica, representa a totalização. Quando você olha, por exemplo, os 10 mandamentos. Mas na verdade, se você parar para analisar, não são 10 mandamentos, tem mais mandamentos de Deus ali. Então, quando é como se ele dissesse assim, todos os mandamentos de Deus, né? E João dizendo que é o novo mandamento lhe dou, né? Então, a totalidade de mandamentos. Então, não seria simplesmente 10. Não, se não entrar naquela questão de contradição, mas está dizendo que é tanto, mas peraí. Então, se não entra naquela questão de, tá contrário. Então, pode ser que, assim, a princípio a pessoa não entenda aquilo que ela está lendo, mas contradição não. Isso aí você não vai ter, não vai encontrar. Então a gente viu aí a forma da carta que João ele descreve aí no versículo 4, né, que segue aí, ó, remetente, destinatário e saudação, que é um padrão praticamente dos escritores da época, né? E é um formato, olha que interessante, irmãos, isso aí é também, olha que curioso, é um tipo de um formato de saudação comum no mundo grego-romano. Olha só que curioso, irmãos. Então significa que, olha a influência em que os gregos e os romanos tinham na época. Porque os romanos, eles praticamente dominavam praticamente tudo ali, né, na época de Jesus ali, dos apóstolos, né? Para você ter ideia, o centurião, a guarda do templo, por exemplo, em Jerusalém, era do centurião romano. Você vai ler isso no livro de Atos, não é algum livro de história. O próprio livro de Atos fala sobre isso. O sujeito que guardava o templo de Jerusalém, que é algo sagrado, seria algo sagrado, né?
é o centurião romano que faz a guarda, ou seja, então Roma, né, na época, aparentemente, né, você pode ver, por exemplo, o medo, o receio que os rabinos tinham de César, ou seja, por causa da pressão. Então, né, não vou entrar muito nesse assunto, né, para a gente não parar muito, mas eles tinham uma influência muito grande na época, né? A Roma significa sistema mundano. Eles tinham uma influência muito grande na época. Tá bom? Beleza. Tudo bem por aqui? Tá. Vamos para mais uma fala dele aqui. Então ele disse assim, ó, estou lá em Gênesis, irmãos. Vamos voltar para Apocalipse, olha só. Ele diz assim, olha, João, falamos sobre isso, né? As 7 igrejas, já comentamos sobre isso. Olha o que ele diz: graça e paz seja convosco, irmãos. Por isso que eu comentei sobre os versículos, irmãos. Quando ele diz graça e paz, ah, ele está falando de um novo tempo. A graça chegou até Jesus Cristo e ele veio nos trazendo a paz, porque quando a gente olha para a lei, quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente olha para literalmente ira de Deus, né, sendo ali desde a saída de Adão e Eva do Jardim do Éden, né? Aqui em Jesus recebemos a cobertura e embora lá no passado, né, se fazia sacrifícios de animais pelo pecado, né, para cada tipo de coisa que se fazia, que cometia, tinha um tipo de sacrifício. Mas, assim, pelo pecado, tinha o sacrifício pelo pecado, porém, ele não perdoava pecados, irmãos, ele encobria o pecado, tá? Ele não perdoava. Então, como assim não perdoava? Se perdoasse pecado, Jesus Cristo não teria necessidade de vir sobre a terra. Então, ele encobria o pecado. Você pode ver, quando Jesus ele veio, por exemplo, e ele dá aquele brado de vitória, o que acontece? É uma outra questão, não vou entrar nesse assunto, que senão isso aí vai até o final da aula. Muitos dos mortos que estavam na época, eles ressuscitaram, tá? Eles ressuscitaram. Aí eu vou ter que entrar também, se eu for falar alguma coisa, eu vou ter que entrar também em Lucas capítulo 16, a partir do versículo 19, que fala sobre a parábola do Lázaro e do rico, onde eles tinham esse acesso depois de graça, depois do tempo da graça, você não vê mais esse acesso. Aí Paulo diz, subiu até o terceiro céu, foi arrebatado, foi levado para cima. Então, é um outro tempo, é uma outra coisa. No estudo plano divino, através dos séculos, a gente fala sobre isso, tá? Vamos lá. Vamos aqui. Há bastante coisa, né, irmãos? Então, quando ele fala graça e paz, graça se fala de uma herança, né, para os cristãos. A graça, o favor que Jesus veio fazer para nós. Quando ele fala de paz, graça e paz, shalom, ele fala sobre a plenitude da restauração, ou seja, do nosso bem-estar diante de Deus, que isso só pode acontecer através de Jesus Cristo. Eu comento com os irmãos, até hoje, irmãos, até hoje. Alguns dizem assim, a lei acabou. Acabou não. Até hoje, irmãos, ninguém tem acesso direto a Deus. Direto a Deus, não. Até hoje, não. Pastor, vai ter? Quando tivermos o corpo transformado e glorificado, livre do pecado, sim. Até agora, não. Então, como é que a gente ora? Você ora, porém, bota um parênteses aí, em nome de Jesus. É por isso que a gente fala com Deus. É por Ele só. Diretamente para Deus, negativo. Ninguém chega ao Pai senão através dele, né? Isso mesmo. Somente através dele. Então ele deixou bem claro, né? Ele deixou bem claro. Né? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, acesso direto a Deus, negativo. Somente, né, lá, depois do arrebatamento, corpo glorificado, estaremos na glória, enfim. Aí é outra história. Mas por enquanto, é em nome de Jesus. Tá? Então, voltando para cá, a gente vê aqui, irmãos, esse versículo de número 4, e ele continua dizendo, não acabou o versículo 4 ainda, ele continua dizendo, daquele que é, daquele que era e daquele que há de vir. Hebreus capítulo 13, versículo 8, diz assim que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, sempre. Jesus, quando ele vai fazer algumas colocações, irmãos, qualquer um de nós, qualquer professor de português iria dizer assim, poxa, Jesus
faz umas colocações assim que não combinam, né? Tá errado assim a forma com que ele colocou, né? Não é isso que diz o nosso vocabulário. Mas olha só, Jesus, ele fala, por exemplo, de presente no passado. Ele conjuga diferente quando se trata dele, né? Ah, quando ele fala de, por exemplo, se eu for me referir a mim no passado, eu vou dizer que eu fui, né? Eu fui isso, eu fui aquilo, hoje eu sou, amanhã eu vou ser. É assim que eu, né, conjugo para mim. Mas Jesus não. Olha só, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Quando os judeus, por exemplo, quando os religiosos estavam falando sobre Abraão, eles estavam querendo matar Jesus e tal, Jesus disse assim: Abraão se alegrou em me ver. Ou seja, entra na teofania, né? Você voltar, por exemplo, no tempo, quando aqueles três seres de branco que tipificava Pai, Filho e Espírito Santo ali representando os céus, se apresentaram diante de Abraão, aceitaram a adoração, por isso que não era simplesmente anjo, anjo não aceita adoração, aceitaram a adoração, e aí tem todo um ritual ali, todo um contexto ali, é bem interessante essa passagem aí, ela esmiuçada, tá? E aí, olha só que interessante, quando ele fala assim, se alegrou em me ver, ou seja, então ele está dizendo que ele apareceu diretamente ali para Abraão em forma de anjos, seres ali. E aí, olha só que interessante. E ali é ele dizendo assim: antes que Abraão existisse, eu sou. Ó, eu diria assim: antes que Abraão existisse, eu era. E aí eu estou me levando para o passado. Quando ele diz eu sou, ele é sempre presente. Quando, por exemplo, Jesus ele fala assim: eu diria assim, se eu fosse dizer para os discípulos, eu vou estar com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Eu diria assim, eu vou estar com vocês, porque eu não cheguei ainda no tempo lá. Olha o que Jesus disse, né? Estou convosco todos os dias. Está, mas o dia nem chegou ainda, mas ele está. Ele conjuga diferente, porque ele é um Deus sempre presente. Então, várias falas assim em Jesus já consegue captar sobre divindade, onipresença, embora ele não tivesse se manifestado 100% ali, né, na sua totalidade como Deus, mas ele já se manifestava de alguma forma. Assim, por exemplo, quando ele vai se manifestar, quando as pessoas vão buscar ele, sabe? Quem vocês estão buscando? O pessoal lá de Pau, Porrete, enfim, vieram prender Jesus. Estamos procurando Jesus, o Nazareno. E disse assim: eu sou, ou sou eu, ou eu sou. Esse eu sou, a expressão no original, é a mesma que Deus ele diz lá para Abraão, para Moisés, perdão, quando Moisés disse assim: Senhor, quando eu disser para Faraó que eu vim livrar o povo, quem eu vou dizer que me mandou aqui? Aí Deus disse assim: diga que o eu sou te enviou. Esse mesmo eu sou. Ou seja, sabe o que Jesus estava fazendo ali e o povo não suportou? É como se ele estivesse se colocando na qualidade de Deus. Eles não suportaram, eles caíram por terra. E eles se levantaram, Jesus usou a mesma expressão, eles caíram de novo. E Jesus, como que diz, leva logo, senão vai cair negócio até quando? Então, é muito poderoso isso, irmãos. Então, muita coisa se revela dentro das falas, né? E se manifesta assim, dessa forma, né? Tá bom? Tranquilo até aqui? Então, aquele que era o Deus, o Criador, o Senhor, aquele que é, né, o Senhor, e aquele que há de vir. Quem há de vir? Está falando de Jesus Cristo. Vai vir para buscar literalmente o seu povo. Então, essa expressão, ele revela ali diretamente a eternidade de Deus. Eu comentei aqui com os irmãos alguns dias, né? ah, sobre de onde o homem saiu e onde o homem entrou. Né? O homem saiu da eternidade e o homem vai voltar para a eternidade. O salmista ele usa a seguinte expressão: Deus ele é um Deus, não tem nada aqui de fio, não tem para explicar. Não tem. É um Deus de eternidade e eternidade. Ou seja, o homem saiu da eternidade, passou no tempo passageiro por causa do pecado, e para que algumas coisas acontecessem, e vai voltar para a eternidade. Ele é Deus de eternidade, eternidade. O homem mudou, Deus continua sendo o mesmo, era isso que o salmista queria dizer. Então, saímos de um processo, né, e vamos voltar para esse processo. Deus criou, Deus nos trouxe para esse mundo e vamos nos encontrar com Ele. É mais ou menos isso que o salmista ele quis dizer. Né? Tudo bem por aí? Jóia. Quando vocês não falam, eu tô falando aqui, tá bom, irmãos? Coisa me interrompe aí. De alguma forma, tá? Então, irmão... Opa! A joia, Leandro.
Então, irmãos, aqui quando a gente fala sobre a soberania de Deus, né, passado, presente e futuro, sobre a certeza de que ele governa na história, porque ele é colocado exatamente dessa forma, né? Ele é apresentado assim, significa que ele governa, ele controla literalmente toda a história, né? Então, aí como nós comentamos, sobre o fato de aqui em Êxodo capítulo 13, versículo 14, por exemplo, quando ele diz assim, eu sou o que sou, né? Ou seja, Malaquias diz, eu sou o Senhor e não mudo, né? Por isso vocês, filhos de Jacó, está falando ali da descendência, né? Não são destruídos, eu não mudo, a palavra é a mesma, né? O homem pecou e ele tem ali a restauração para nós. Então, tá aqui tudo bem, né? Então, irmãos, deixa eu voltar aqui para minha apostila. Então, o Deus que há de vir, Jesus Cristo. Aí eu comento com vocês, né? Entrando aqui, tá? Não estou fazendo apologia, tá? Aqui as crenças, né, que têm seus inúmeros deuses, né? Mas trazendo para nós aqui, irmãos, na qualidade de cristãos. Eu falei isso na escola bíblica uma vez, irmãos. Eu era aluno na escola bíblica, eu acabei com a aula, irmãos. E esse negócio ficou umas 2 aulas, o pessoal falando só isso. Quantos deuses, por exemplo, principalmente ali as pessoas que são mais conservadoras, né? Quantos deuses, por exemplo, oi lá Maria, Deus abençoe você. Quantos deuses, por exemplo, irmãos, nós adoramos? Quantos deuses? Quero ver de vocês. Ao único. Obrigada. Eu já ia falar, você falou no nosso lugar, em nome de todos nós. Ao único Deus, aquele que era, que há e que há de vir. Certo. Vamos lá. Quem é Jesus Cristo para nós? Quero ver de vocês. Quem é Jesus Cristo para nós? É o Filho de Deus, é o intermediador entre o homem e Deus. Mas ele é Deus. É Deus. É Deus também. Certo. É Deus. Tem um Deus, então. Quem é o Criador, o Pai? Deus. Ótimo, você tem aí 2 deuses. E quem é, por exemplo, o Espírito Santo? Cantamos para ele, cultuamos. Deus também. Tá. Então, É Deus também o ajudador. supostamente temos 3 deuses. Seria isso? Confundi um pouco vocês. Supostamente sim. Né? Nós falamos que Jesus é Deus, e literalmente sim. Falamos que o Espírito Santo é Deus, e falamos que o Pai, o Criador, é Deus. Então já fugiu. Mesmo. Quando a gente fala a respeito de unidade, irmãos, um só Deus, a gente volta, né, para aquela questão de unidade composta e unidade absoluta. Tá? Quando, por exemplo, eu casei com a minha esposa, claro, o juiz falou lá, mas está na Bíblia. Nós passamos a não ser mais 2, mas ser uma só carne. Uma só carne. Eu vou entrar dentro dela, ela vai entrar dentro de mim? Como é que nós vamos ser um? Né? Ali ele está falando de unidade composta. Por causa das nossas decisões, nós vamos lutar pela mesma causa. A visão é a mesma. Nós somos um. Família Farias tem a mesma visão. Essa é a visão. Quando nós falamos em isso, entra Jesus Cristo, entra Pai, Filho e Espírito Santo. O propósito é um só. Pai, Filho e Espírito Santo. Unidade composta. Unidade composta. Quando eu falo em unidade absoluta, é um e o único mesmo. Não tem outro além desse. Se eu falo em unidade absoluta. É aquilo. Um é um e um é um. Agora, quando eu falo em unidade composta, isso faz ser um só Deus. Eu e minha esposa, por exemplo, nos faz ser um. Nós, todos cristãos, somos um em Cristo. Por quê? Por causa da nossa visão. A maneira, o nosso propósito, ele é o mesmo. Você sai daqui, vai para o Japão, conversa com um cristão lá, o propósito dele é o mesmo. Parece que é de família isso. Então, família de cristãos, é automático isso, né? Do filho do mesmo pai. Então, essa questão de unidade composta e absoluta, ela pega muito quando se fala a respeito em quem é Jesus. Por exemplo, Gênesis capítulo 1,
Versículo 1 já mostra 3 pessoas. Em João também. No princípio, Gênesis 1 diz o que lá? Do princípio criou Deus os céus e a terra. Já está falando de 3 deuses. Deus criou, Criador, Elohim, uma palavra de Deus levada para o plural. Elohim não é uma palavra de singular, é uma palavra no plural. Então, no princípio, Deus criaram os céus e a terra. Isso você vai ver. Um Deus criador, né? Você vai ver em João se dizendo que todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Então você vê 2 já na criação. Tá, você vê o Espírito Santo pairando sobre a face das águas. Então tem mais um. Você percebe a junção de tudo isso? Então, unidade composta, unidade absoluta. Então, Jesus jamais poderia dizer que é Deus se fosse unidade absoluta. E quando ele diz assim, eu e o Pai somos um, aí a cabeça dos religiosos entra em parafuso. Como é que história é essa aí? Eu e o Pai somos um. Ou seja, ele estava falando da linha de pensamento, do propósito, do projeto de salvação, um plano divino através dos séculos. Por exemplo, no céu tem 3 tronos. Pai, Filho e Espírito Santo. Se fala sempre a destra do Pai. Mas, por exemplo, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, não é um Deus? Porque mais de um trono. Então é bem interessante. Também tem esse estudo no plano divino através dos séculos. A gente fala bastante sobre isso. Mas, enfim, vamos voltar aqui para o versículo de número 4, que nós não saímos dele ainda. Tudo bem, irmãos? Fala aqui que embananou. Até porque Deus é um título, né, pastor? Exatamente. Assim como, por exemplo, Faraó é um título, o Herodes também era um título, César era um título da época, né? Tinha vários Césares, né? Quando alguém diz assim, por exemplo, às vezes Deus abençoe, ele não está falando a respeito do nosso, pode ser que ele esteja falando do nosso Deus, mas o Deus que a pessoa crê. Então, que é aquele que está lá, né, no norte, né? Lá no norte. Outro. Então, é bem por aí. Então, quando se fala em Deus... norte é diferente. Então, quando se fala em Deus, era o Deus que a pessoa crê, né? Então, tá bom? Tá. Então, quando se fala sobre, irmãos, sobre o Deus que há de vir, então está falando, então, literalmente sobre Jesus Cristo, né? Sobre a consumação ali do reino, né? Jesus disse, é chegado o reino dos céus, né? Então, o reino, por enquanto, você percebe que esse negócio, essa questão de reino, ele anda quase que no processo de expansão. Você vê, por exemplo, quando... Só estou trazendo umas palhinhas assim, irmãos, mas assim, o assunto é muito extenso, estou falando sobre alguns tópicos. Quando, por exemplo, Jesus fala assim, é chegado o reino de Deus. Tá, reino de Deus. Ele é meu, assim, pessoal. O reino de Deus, ele está em mim. Ele não está em volta. Ele trouxe para pessoas. Aí ele nos deu o Espírito Santo. É tão pessoal que ele nos deu o Espírito Santo. Porque o reino de Deus ele está em mim, mas pode ser que não esteja, né, em outra pessoa. Então nós estamos vivendo em um reino em que a nossa volta é um outro rei que governa. Mas em nós está estabelecido o reino de Deus. Até que tudo bem. Olha como isso se expande. Quando, por exemplo, entrarmos no processo milenar, o governo milenar, no milênio, ou seja, Jesus vai reinar sobre a terra por 1000 anos, ou seja, já vai expandir o reino. Olha só, era em mim, então agora já é num povo. Mas aí quando se fala, por exemplo, em novos céus, nova terra, aí expande literalmente. Literalmente. Então isso vai bem além. Então é quase que como num processo de expansão. Lá atrás, promessa em Jesus, reino pessoal aqui em cada um de nós, milênio, uma expansão, novos céus, nova terra, aí totalidade, né? E é um segmento, né? Então, é que eu comentei, nas falas de Jesus e nos escritos da Bíblia, a gente consegue captar muita coisa assim. O que será que ele diz? Por que será que ele disse isso, né? O que será que significa isso aqui? Por isso que, não duvidando, mas fazendo perguntas ali diretamente para o próprio texto, para a gente ter realmente noção se é só aquilo mesmo ou se tem um porquê por trás das falas, né? Então, para nós, né, a esperança ali da vinda de Jesus Cristo, essa é a nossa maior esperança, né? E então nós entendemos que quando se falava em César,
né, se imaginava que César era um deus, como, por exemplo, Herodes dizia ser um deus, né? Quando se fala, você vê, olha as falas para você ver como mostra muita coisa, irmãos. Quando, por exemplo, aqueles 3 homens vão, por exemplo, e diz assim, a estrela brilhou, tal, né? Veio sobre nós, veio a promessa, tal, e a gente deveria seguir a estrela. O Messias, né, nasceu. Aí Herodes falou assim, mas eu sou o Messias. Que louco. Ele falou assim, eu sou o Messias. Ou seja, e César também era tido como um deus. Tido como um deus. Para eles, sim. Você pode pegar isso, por exemplo, e captar quando Jesus, ele... vão cobrar imposto de Jesus ali. Vamos para essa cena. Vai cobrar imposto de Jesus. Jesus disse, dá não, se devemos pagar imposto. Vamos lá, devemos pagar imposto. Jesus fala assim, me dá uma moeda. De quem é esse rostinho aqui? César. Tá. Então, tá. Você dê a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. O que ele está fazendo? Olha só, irmãos. Ele não está nivelando César com Deus, mas ele está falando do Deus desse século, que eles consideravam assim. Por isso que eles diziam Ave César. Então, o ave não é Ave Maria. Para Maria, o anjo disse salve, não ave. É um outro tipo de saudação. É diferenciado. O entendimento é outro, tá? Aí eles diziam Ave César, ou seja, então a saudação deles era diretamente para César. O César é o que resolvia tudo ali. Aí, por isso que ele disse assim, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, se César é o Deus para vocês, então dê para ele. Porém, dê para Deus também. E isso é muito comum, tá, irmãos? Não se assuste, não. Lá, por exemplo, a gente vai ter que voltar para né? Quando Elias, por exemplo, diz assim para o povo dividido em 2 pensamentos. Se Baal é Deus para vocês, então sirvam a Baal, ou seja, Deus para vocês. Se o Senhor é Deus, então sirvam a Deus. Olha o que ele está fazendo, olha o que ele está falando ali. Tá? E tem, irmãos, puxa, umas... Rapaz, que senão a gente vai andar muito na Bíblia, a gente não vai sair do versículo 4 hoje. Mas se você parar para você analisar as falas até mesmo, lá as pragas do Egito, por exemplo. Olha, o faraó, eu vou contar um parênteses aqui, não vai passar de 5 minutos. O faraó, ele era o deus das moscas, era o deus e tal. Ele era um deus que tinha várias representações. Então, olha só o que acontece. As pragas, por exemplo, porque o faraó era como se fosse o deus só, representasse um deus também na época. E olha só, as pragas que Deus mandou, por exemplo, no Egito, elas literalmente é como se o faraó fosse o deus das moscas, o deus das rãs, o deus tal. Então, aquilo que eles acreditavam virou praga para eles, porque faraó representava isso. Então, é como se fosse tudo humilhação para faraó, porque como ele era o senhor disso, e isso aí vem invadindo todo o reino dele, acabando com tudo, sabe? A ponto de pedir para o Deus dos céus acabar, né? Mandar isso embora, deixar eles em paz. Irmãos, é tanta coisa assim que a gente tem para comentar, que senão a gente vai sair do assunto aqui. Vamos voltar aqui para a apostila. Então, a consumação, irmãos, a esperança nossa, a vinda gloriosa de Cristo, está ali o reinado. Então, quando a gente fala sobre a consumação, Jesus falou assim, né? Eu vou estar com vocês até a consumação dos séculos, né? Então, quando ele fala sobre essa consumação, o que é algo consumado? É algo que terminou, algo terminado ali em partes, né? Aquilo que ele precisava fazer, ele foi feito, né? Então, a consumação também ela é algo assim que estabelece e mostra uma plenitude quando está tudo consumado, né? Perfeitamente como planejado. Ou seja, é como se, por exemplo, fossem vias cruzadas ali no mundo religioso, cruzamentos ali, e quando se fala sobre consumação, se está mostrando algo pleno que sobressai sobre essas vias, né? É como se fosse assim, irmãos, a morte de todos os problemas, é como que fosse o ultimato, fosse uma eliminação de uma tarefa ou de uma espécie de uma empreitada. Aquilo que Jesus assumiu a mando de Deus, né? Deus enviou o seu Filho ao mundo. Então, ele fala tanta coisa nesse consumado, está consumado, ele tira a autoridade de Satanás, e até mesmo antes de ele dizer está tudo consumado, ele já tinha salvo alguém que estava do lado dele. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, você percebe a coisa que foi antecipada até. Então, ele diz muitas coisas, eu falo, em pouco espaço de tempo, e a gente fica pensando assim, Jesus, né? O que ele está falando aqui? Né?
E a gente vai estar falando também sobre os sete espíritos, né? Sobre muitas coisas. Eu vou ler aqui a continuação do versículo 4. Diz assim, lá, que o João, sete igrejas da Ásia, já comentamos, graça e paz, já comentamos, que seja convosco, aquele que há de vir, comentamos, os sete espíritos que estão diante do trono. Opa, legal. Então, quando a gente fala sobre sete espíritos, irmãos, a gente vai entender, eu vou ler aqui com você também, voltando para cá, deixa eu só marcar aqui minha página, senão eu vou errar. Vamos lá. Ó, eu vou ler aqui com você também, é o que está escrito vou ler aqui no manual mesmo. Vou ler aqui na minha Bíblia em Isaías, capítulo de número 11, aqui falando diretamente do Messias, né? Isaías é um livro messiânico, né? Olha só, diz aqui, Isaías, capítulo 11, não. Olha que interessante. Porque brotará um rebento no tronco de Jessé, né? E das suas raízes um renovo frutificará. Aqui está falando que Jesus vai vir da linhagem de Davi e tal, e que Jessé é pai de Davi. Tal. Enfim, olha só, e repousará sobre ele, olha só. Aqui sobre ele, em nós, no nosso tempo, em nós. Em Jesus foi o último que o Espírito estava sobre, né? Ele mesmo disse lá quando ele entrou na sinagoga, né? O Espírito do Senhor está sobre mim, tá? Ele me ungiu, tal. Mas ele leu esse trecho aqui, ó, né? Lá na sinagoga. Quando ele entrou e o pessoal ficou tudo de olho arregalado nele lá. Porque ele falou, hoje se cumpriu essa palavra. Pô, ficou né, alvoroçado. Mas olha só. E repousará, Isaías 11, Isaías capítulo 11, versículo 2 diz assim. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor e o Espírito de sabedoria. Olha só. E o Espírito de inteligência. E o Espírito de conselho. O Espírito de fortaleza. E o Espírito de conhecimento. E o Espírito de temor do Senhor. Olha só. Repousará sobre. Então, quando, por exemplo, a gente. Quando é que foi isso? Né? Essa cena a gente consegue ver, por exemplo, quando Jesus se batiza. Um dos evangelistas diz que ele não sai de imediato, mas ele como que desce um tempinho assim na água. E aí vem o Espírito, em forma de pomba, né, o Espírito Santo sobre ele. Aí se cumpre essa palavra, o Espírito do Senhor. Né? Porque lá Jesus não disse, o Espírito do Senhor vai vir sobre mim. Quando ele fala isso, né, lá no Evangelho de Lucas, ele diz, está sobre mim, porque veio lá depois do batismo. Batizou, o Espírito veio sobre ele, né? Mas pessoas, tantos espíritos, de forma nenhuma. Aí a gente entra naquela questão de... É como se eu lesse assim para você. Aí eu saí de Isaías. É como se eu lesse assim para você. Vou ler de uma outra forma agora, né? Que vai simplificar, olha só. Deixa eu ler dessa outra forma, vai simplificar, olha só. Vai ficar mais simples entender assim, olha só. E o Espírito do Senhor repousará sobre ele. Olha só. Espírito de sabedoria, de inteligência, de conselho, de fortaleza, de conhecimento e de temor do Senhor. Seria mais simples, né? Então, mas quando ele fala sobre sete espíritos, ele está falando usando outro tipo de linguagem, que aqui Apocalipse usa muito também. Como fala, por exemplo, dos sete espíritos, em volta do trono tal, e aquela coisa toda. Tudo bem? Tudo bem. Então, quando a gente começa, por exemplo, analisar um pouco mais a fundo, irmãos, vários tabus, por exemplo, eles caem, né? Eles passam a não existir mais. De algumas coisas assim que a gente imaginava, e é comum mesmo, a gente lê algo até então, é comum a gente começar a pensar, a gente começar a imaginar, né, as coisas como elas são, o que quer dizer, a gente começa a querer extrair algo. É comum mesmo aparecer alguns tabus, né? Isso é muito comum, né? Mas quando se fala, por exemplo, sobre... deixa eu só comentar, tá? A última falinha sobre Pai, Filho e Espírito Santo na qualidade de estar, os três na qualidade de Deus. Quando a gente usa a expressão, a Bíblia não tem essa expressão trindade, tá? Isso aí é algo que, né, veio lá do passado, de alguns estudiosos lá. Mas, enfim, quando se fala a respeito de trindade, por exemplo, trindade, o que significa trindade? Três divindades. Três divindades, eu estou falando de três seres superiores, três deuses. Trindade, eu estou falando isso, né? Então, a nossa fala já diz muitas coisas. Como a gente está acostumado a falar, então a gente às vezes acaba não percebendo aquilo que a gente está falando. Mas a gente já conversa muitas coisas
que a gente está falando aqui no dia a dia. A gente já fala muitas coisas sem perceber. Porque virou a linguagem do cristão, na verdade, né? Tá? Certo, pastor Pedro? Tá sério hoje. Então, irmãos, voltando para cá, né? A referência aí da plenitude do Espírito Santo, né? Que fala sobre esses sete espíritos, fala sobre plenitude do Espírito Santo. Aí no livro do profeta Isaías, que é um livro messiânico, indica aí a atuação plena, a atuação perfeita do Espírito Santo na igreja, né? Então, em Atos você ouve falar também sobre isso, né? Sobre os espíritos, né? Que Deus usa, né? Espírito, de várias formas o Espírito Santo ele age, né? E é por isso que leva nomes assim, tá? Se o Espírito Santo agisse somente de uma forma, seria somente o Espírito X. Mas como ele age de muitas formas, então por isso que usa assim esses vários nomes, né? Espírito tal, Espírito tal. Mas não é para confundir, é uma forma de expressão, tá? Então a palavra Trindade ela revela então essa plenitude também, mostrando, né, a divindade aí, Pai, Filho e Espírito Santo. Tá legal? E ali então as igrejas da Ásia, né, como nós comentamos, ela vivia então debaixo de perseguição, né? Vivia debaixo aí de uma força muito forte que era a respeito aí dos ditadores da época, né? E muitos homens se levantaram literalmente para tentar acabar ali com o cristianismo, né? Tentativa frustrada, mas essa foi a intenção, sempre foi a intenção, né? Mas é a frustração dos judeus, né? Quando eles acharam que Jesus havia perdido quando Jesus foi morto ali na cruz, tá bom? Vamos para o versículo de número 5, irmãos? Vamos para o versículo 5? Para a gente não para a gente não ficar só no versículo 4 hoje. Se você quiser comentar alguma coisa, irmão, você fica à vontade, tá? Tá. Olha só, irmãos, diz aqui, olha só, versículo de número 4. Deixa eu ler aqui na minha Bíblia mesmo. É versículo de número 5, perdão. Eu vou grifar aqui, né, o versículo 5 de azul, para eu lembrar que é o versículo 5 aqui. Tá. Olha, vou ler aqui na revista e corrigida, diz assim. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Então tem uma linguagem, por exemplo, aqui começa algumas linguagens figuradas, por exemplo, né? Sangue para nós, na nossa visão, não lava, mas vai manchar daí, né? Então, é aquilo que eu comentei, irmãos. Cada vez que a gente, por exemplo, for seguir uma leitura, primeira coisa, eu preciso saber, né, que nós comentamos na aula passada, eu preciso saber quem é ele que escreveu, qual a linha de pensamento dele, como ele vê as coisas, como é o princípio dele, qual é o princípio dele. Eu vou trazer vários pontos para mim, sabe? Aí eu vou começar a entender um pouco sobre aquele que escreveu. Aí, dependendo do escrito, eu já vou começar a entender cada vez que ele usa algumas expressões. Tá? Então, por exemplo, eu tenho meus princípios, meus valores. Dependendo daquilo que eu falo aqui, as pessoas em casa elas já têm ideia do que eu estou querendo dizer. Então, porque aquilo que nós comentamos, mas por que Deus ele fez exatamente dessa forma? Poderia ser tão simples, né, irmãos? Poderia ser tão simples, né? Mas, ou seja, Deus ele estabeleceu o seu princípio. Ele explica para nós, aqui em Apocalipse a gente vai ver exatamente tudo porque ele agiu dessa forma. Ou seja, o ser humano ele entrou nesse processo de provação através de Adão. Ótimo. Resumindo aqui em uma linha, tá? O povo, vocês não aceitaram a perfeita vontade dentro de um paraíso. Tá? Então, eu vou deixar vocês escolherem aquilo que vocês querem para vocês. Tá? Então, ele escolheu.
Desculpa, irmãos, é meu filho tá dizendo que vai vir de serviço. Tá bom. Achando que vou abrir o portão para ele agora. Engano. Mas enfim. É, aí, olha só. Então, ou seja, ele escolheu, ele estabeleceu nós passarmos por esse processo de escolha na nossa vida. Porque é para isso que a gente vive, irmãos. Só para a gente decidir se a gente quer Deus ou não. Essa é a nossa fase. Sabe? E aí vem as lutas, as adversidades, as pressões do mundo e do sistema para a gente decidir realmente se a gente quer Deus ou se a gente não quer Deus. Eu falei, os profetas da antiguidade, eles foram bem diretos nisso. Moisés, antes de Elias dizer para o povo, se vocês querem Deus ou não, se vocês querem Deus ou Baal, Moisés já disse lá no passado, né, quando houve aquela rebelião de Corá, Albirão e os outros lá, e a terra engoliu eles vivos, Moisés falou assim, se vocês querem seguir, né, Corá, né, então vocês ficam do lado dele, ou Coré fica do lado dele. Agora, se vocês entendem que o Senhor é Deus, então vocês vêm para cá, vocês vêm do nosso lado. Né? E aí eles tomaram a decisão. Então, isso, a decisão, ela nos acompanha o tempo todo. Eu sempre digo, eu uso a seguinte expressão, a árvore da ciência do bem e do mal, ela está diante de nós o tempo todo. Porque o tempo todo a gente tem que precisa julgar coisas que nós fazemos, né? Nós vivemos uma vida de julgamento, não julgamento no sentido de condenatório, mas julgamento no sentido de tomar decisão, julgar aquilo que é bom para nós ou não, se nós queremos realmente algo da parte de Deus ou não, o que nós queremos, o quanto nós queremos. Então, nós decidimos, em algum sentido, né, as coisas que nós queremos para nós. Então, nós estamos vivendo esse tempo eu tenho 54 anos. Eu vivi esse tempo todo para decidir o que eu quero para a minha vida. Eu decidi que eu quero Jesus. Jesus sabe que quando ele vier, ele sabe que eu quero ele. Tem o Espírito Santo, é o selo que ele marcou nós com esse selo. E a minha decisão está feita. Então, para as pessoas que continuam comendo da árvore da ciência do bem e do mal todos os dias, dentro dos seus próprios desejos, seus próprios prazeres, né, obra da carne, elas também tomaram sua decisão. Elas estão do lado de Baal, por um motivo ou outro, não entrando nessa questão de qual motivo ou certo ou errado, mas tomaram decisões para si, né? E viviam a vida e tal. Mas esse tempo que vivemos é simplesmente para isso, para a gente decidir, para que a gente possa realmente, né? Porque assim, a palavra ela é toda ligada, irmãos. Seja fiel no pouco, né? Sobre o muito colocarei. Entra para o gozo do teu Senhor. Deixa eu achar o meu microfone aqui. Então, ele diz assim, entra no gozo do teu Senhor. Então, o que ele está dizendo aqui? Fiel no pouco, nós somos fiéis no reino que veio limitado dentro de nós. Fiel no pouco, sobre o muito ele vai colocar, sobre o reino eterno que vai vir. Então, pegando tudo isso, trazendo esse apanhado aqui para nós, a gente entende que estamos aqui para tomar decisão, sendo fiéis no pouco, literalmente, ele vai nos colocar sobre o muito, e depois sobre, né, a plenitude mesmo, que é a novos céus e nova terra. Tá? Então, toda promessa, toda fala de Deus, ela é ligada, toda fala de Jesus, irmãos, você pode ler, você pode ver, ela não tem nada de conversa jogada fora. Ela é toda conectada, as falas de Jesus são todas conectadas. Todas, irmãos. Ela não tem nada assim, Jesus falou por falou. Não, ele não fala por falar. Toda palavra de Jesus é programada e ela tem um significado, ela tem um sentido e tem um valor. Né? Então, é o que eu falei, é muito, muito valioso, muito precioso a gente ter uma Bíblia na mão que poxa, foi escrita para nós, né? Foi escrita para nós, poxa. Então, é legal esse presente que a gente recebeu, né? É muito bom, a gente fica encantado assim com a bondade de Deus. Mas então, irmãos, aqui, ó, diz então que essa carta, né, testificou as palavras de Deus. Aqui ele diz no versículo 2, versículo 3 ele mostra, né, sobre algumas coisas abençoadas. Aqui é dizer o João, né, João e da parte de João e da parte de Jesus Cristo. Então, aqui ele está falando sobre duas testemunhas. Só que quando ele fala testemunha João, ele fala aqui, ó, de algo direcionado tal às igrejas tal. Olha só que interessante, presta atenção, irmãos. O que é um homem de Deus? Presta bem atenção. Ele não fala nada de fidelidade, embora seja um servo de Deus. Quando ele vai falar que Jesus Cristo é testemunha,
Olha só, olha o que ele diz. Olha a ousadia desse homem. Ele diz assim, olha, e de Jesus Cristo, né, que é testemunha fiel. Olha só, irmãos. Você vê, ele já lança Jesus no lugar dele. Como quem diz assim, de mim, eu estou aqui para falar das revelações. Jesus Cristo é testemunha fiel. Olha só que curioso. Então, nessas pequenas falas, você vê a humildade onde o homem se coloca e onde o homem coloca Deus. Sabe? É coisa assim maravilhosa. Aí ele continua falando, vamos lá. Aí ele continua falando aqui, né? Que é o primogênito dentre os mortos. Irmãos, você pode pensar assim, como assim, né? Primogênito dentre os mortos? Tem muita coisa, irmãos. Então ele apresenta ali, mostra as confissões dele, né? Eu estou lendo na minha apostila, ah, dessa ligação, transição Antigo e Novo Testamento, né? De uma forma bem breve, bem compactada, né? E faz também, já está aparecendo as mensagens aqui, deixa eu fechar aqui, pronto. E ele faz também ali, mostra algumas posições, né? Mostra a posição dele, a posição. O que você quer, James? O que você quer, James? O James, desculpa, irmãos, ele quer brincar com o ossinho. E eu não tô querendo brincar com o ossinho agora. E eu ganhei uns beijinhos. Não tem problema. Depois eu brinco com você e com o ossinho. Tá, beijou? Então tá bom. Então desce, filho, desce. Depois a gente brinca com o ossinho. É esse ossinho aqui, irmãos. Que ele gosta de brincar. Vai lá. Depois brinca. Então, irmãos, participação especial aqui. Então, irmãos, eu amo cachorro, amo. Então, irmãos, aqui. Cadê o Ralph? Oi? Eu gosto demais de animal, né? Eu gosto demais. Tem os dois aqui que eu gosto demais. Eles dormem do lado da minha cama, eu gosto demais. Fala agora. Ele tá aqui do lado, dormindo. Aí ele tá aí do lado dormindo também. Que é o barato. Eu gosto demais. Falou em animal, é geral. Eu gosto demais. É maravilhoso. Muito bom. Então aqui, irmãos, ele dentro dessas apresentações, né, ele mostrando aqui Jesus Cristo, que é a fiel testemunha. Então ele mostra Jesus Cristo como Salvador, né, encarnado. Né? Ele se encarnou, né, como diz lá o Evangelho de João, né? Ele se tornou carne, né? E se fez homem por causa dos nossos pecados. Aqui, quando ele fala sobre Cristo, Jesus, Salvador, Cristo, o Messias. Né? Então, Cristo significa Messias e prometido, ungido de Deus. Então, cada vez que as pessoas elas falavam sobre Jesus Cristo, desce. Cada vez que as pessoas falavam sobre Jesus Cristo, irmãos, eles estavam falando exatamente sobre uma promessa de Deus, né, que Deus enviaria realmente esse Messias para o povo. Você quer ver o desabafo dos religiosos, dos sacerdotes e mais alguns lá? O desabafo deles, irmãos, foi no pé da cruz, foi lá na cruz. Lá na cruz foi o desabafo deles. Tudo que eles tinham ouvido já, eles desabafaram lá na cruz. Né? Se tu és o Messias, então desce. O que eles estavam falando? Disseram que o Senhor era o Messias. Né? Se tu és o Cristo, disseram que o Senhor era o Cristo. Se tu és, ou seja, tudo eles lançaram lá na cruz. Aquele monte, né? E claro, né? É interessante, né? A Ana tá fazendo psicanálise. É interessante, irmão, eu comentar alguma coisa aqui. Chega uma fase, até que eu fiz um videozinho rápido sobre esse assunto. Agora não, James, eu tô aqui na aula. Ele tá brincando sozinho, tem ninguém pra brincar com ele. Aí, irmãos, chega uma idade na vida da gente, o irmão vai entender que a gente não precisa, a gente chega num grau de maturidade que a gente não precisa provar nada para ninguém. A gente quer viver a nossa vida e pronto, a gente tem uma história, veja aí minha história, meu currículo, minha história. O que eu sou e pronto. Então, chega a idade na vida da gente, a gente começa a entrar nesse processo, né? Diferente do jovem que quer mostrar realmente alguma coisa, quem ele é e tal, enfim. Mas olha só, isso se chama maturidade. Olha só, maturidade de Jesus na cruz, sendo ele o Messias. A gente entrou na qualidade de Messias aqui. Se tu és o Cristo, desce da cruz. Maturidade, ele não precisa provar nada para ninguém. E tem que descer de cruz, irmãos. Ou seja, ele tinha um foco. Então, a pessoa, quando ela chega a um grau de maturidade, ela anda na linha que está traçada e pronto. E dispensa comentários. Né? E o número de comentários que houve lá, né, nos pés da cruz,
e os mais adversos, né, afronta, zombaria, enfim, né, aos pés da cruz, enfim. Só que quando a gente chega a um grau de maturidade espiritual, entra na mesma questão. A gente ignora muitas coisas no bom sentido, de que a gente é e aquilo que Deus chamou e aquilo que Deus deu pra gente e pronto, né? Então, não precisa provar nada para ninguém que você é X. É a pessoa e Deus. É Jesus e Deus. Na cruz estava ele quem? Maturidade. Ele e Deus. Quando ele... Agora, quando, por exemplo, o pecado veio realmente na hora da sua morte, porque a morte foi, por exemplo, é como que se o peso ali, sabe, quando ele estava naquele processo de entrega, foi como que, literalmente, naquela hora, o peso viesse diretamente sobre ele. E ele disse assim: Deus meu, por que me desamparaste? É como que o pecado, literalmente, simbolicamente lançado sobre Jesus, e Deus não se mistura com o pecado, ainda que de Jesus Cristo. Deus, ele é santo e não se mistura com o pecado. Ou seja, depois do processo, né, de ressurreição de Jesus Cristo, você vê toda uma obra. Mas a princípio fica nessas palavras: Deus meu, porque me desamparaste. Porém, não há sentimento humano também. Jesus estava na qualidade de homem. Mas aí você vê, por exemplo, que embora ele tenha dito isso, eu sempre digo, tem coisas que a gente não quer dizer muitas vezes, mas a pressão, opressão e dor fala muitas coisas que a gente não quis falar, né? E até mesmo, às vezes a pessoa, pá, acontece alguma coisa, ela solta umas palavras que Deus tem misericórdia. Mas ela não é assim, né? A pressão faz com que isso aconteça, a opressão faz, necessidade, enfim, faz com que a pessoa fale algumas coisas que, puxa vida. Quando ele diz Deus meu, porque me desamparaste, foi uma profecia também dita lá em Salmo de número 22, onde o salmista fala sobre os sentimentos do Messias na cruz. Olha só. Ele diz assim, se ele entendeu, se, por exemplo, olha só, por isso que não é contradição. Seria uma contradição se ele dissesse assim, a gente fosse olhar no lado natural, dissesse assim: Deus meu, por que me desamparaste? Ah, Pai, na tua mão entrego o meu espírito. Ah, você está entregando o espírito na mão de Deus, mas você falou que ele desamparou. Que entrega é essa, então? Ou seja, a dor faz com que muitas coisas a gente diga, mas na verdade o nosso sentimento, o que faria, por exemplo, o Messias chorar? Chorou diante de Jerusalém. Jerusalém, que mata seus profetas e aqueles que são enviados a ti, tantas vezes tentei juntar vocês com uma galinha, junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. E aí ele lança uma profecia sobre Jerusalém, né, que 70 anos depois seria destruído o templo, né, através de Roma, e a culpa seria jogada, né, enfim, incendiaram parte de Roma lá e lançaram a culpa sobre os judeus, e depois os romanos vieram lá e destruíram tudo, cidade, levaram cativo, enfim, a história toda. Livro de Flávio José, História dos Hebreus, fala sobre isso. Mas enfim, você percebe que às vezes a situação ou a condição que a gente está, às vezes nos leva a alguma coisa. Então, quando se fala sobre maturidade, né, a gente entende perfeitamente que a gente tem uma linha para seguir, dói, aperta. Às vezes você comenta alguma coisa, irmãos, mas amanhã você está no mesmo foco, mesmo foco. Eu vou encerrar com isso, eu vou deixar espaço para vocês. Você pode perceber, por exemplo, Jeremias, certa vez, Jeremias foi um homem que profetizou está aí entre os profetas maiores, que profetizou sobre um longo tempo. E aí, tanto escárnio, tanta zombaria, e cisterna, e calabouço, e era açoitado, né, pelo nome de Deus, né, pelas palavras que ele trazia de cativeiro, de pressão ali sobre o reino da época, né, que era um reino corrupto. Aí olha só, ele falou assim: Deus, não falo mais a tua palavra, tudo que eu falo tem se tornado escárnio, tem se tornado ruim, vergonha para mim. E ele, como que diz assim, não falo mais nada dos céus. Aí tem uma vírgula na mesma frase, a gente chama de parte B do versículo, né? Ele diz que o coração dele arde por causa da palavra e ele não pode se calar. Ou seja, num tempo, ou seja, de aperto, aqueles dias que o sujeito está apertado, e ele fala algumas coisas que até a gente mesmo, irmãos, faz cada oração para Deus, depois a gente pede perdão, Deus, perdoa. A situação faz isso, né? A condição faz isso.
E isso é bem legal a gente poder se conhecer, autoconhecimento. É bem legal. Mas quando a gente olha para Jesus, né, não tem a imperfeição, não tem absolutamente nada. Ele simplesmente estava na condição humana, né, que fez ele sentir sono, que fez ele dormir, fez ele assim, ficar irado. Ficou irado, irmãos. O homem que, príncipe da paz, ficou irado. Catou o chicote, saiu, né, chicoteando o povo lá que estava comercializando no templo. A condição fez isso. A palavra do Senhor diz que o zelo do Senhor o consumiria. A situação fez isso. E ele, mas é o príncipe da paz. Ué, né? Então, a situação faz muitas coisas, né? Então, não dá para julgar algo ou alguém por causa de uma atitude. Por isso que a gente comenta sempre. Tá bom? Eu boto um ponto final nas minhas falas por aqui e eu passo aí para vocês, tá bom? Então, só fazer um comentário, voltando ainda na Santíssima Trindade, né? Aqui em Timóteo 1:17 diz: Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra, glória para todos sempre. Amém. E depois, no 2, Timóteo ainda 2:5, porque há um só Deus, é um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Aí eu lembrei até uma vez que eu li um livro do Santo Agostinho, que ele estava querendo entender o mistério da Santíssima Trindade. E aí ele estava numa praia, né, caminhando, e aí sentou num tronco de uma árvore que estava tombada ali. E de repente, ele pensando, né, e lendo e estudando, que ele foi um estudioso da Bíblia, aí disse que apareceu um menininho, fez um buraquinho na areia, e com uma conchinha ele ia lá, enchia a conchinha de água e jogava no buraquinho. Aí ele perguntou para o menino o que ele estava fazendo. Ele falou: eu quero colocar toda a água do mar nesse buraquinho. Ele falou: mas isso é impossível, isso você não vai conseguir nunca. Da mesma forma, para entender a Santíssima Trindade, o menino falou, depois sumiu, disse que o menino sumiu. Foi o que eu vi no livro. É bem interessante isso, porque realmente é complexo. E está bem claro, né, que, como sempre fala que é o único Deus. Então, a Santíssima Trindade é um Deus só, são os três em um, né? Fala, é mais ou menos isso, né, pastor? Mais ou menos não, é isso. É isso. É isso. Uhum. Então, quando se fala sobre o 1, eu creio que o que mais pega, por exemplo, né, é quando se fala em 1, exatamente quando ele acontece esse alinhamento. Porque, por exemplo, fala em Jesus, né, sendo Deus, Espírito Santo na qualidade de Deus e o Pai na qualidade de Deus. Então, quando há esse alinhamento é plano e propósito. Esse alinhamento é plano e propósito. Porém, eles têm atuação diferenciada, eles têm ministério distinto. Pai, Filho e Espírito Santo, eles têm ministério distinto. Por exemplo, Certo, exatamente. no Antigo Testamento, a atuação praticamente, embora houvesse a manifestação de Jesus e do Espírito Santo, mas a atuação era do Pai, Deus. Há 2.000 anos atrás, a atuação de Jesus Cristo, embora a manifestação do Pai e do Filho também acontecesse, na concordância. Aí, por exemplo, hoje, Ministério da Reconciliação, Ministério do Espírito Santo. Então, eles atuam de formas, em tempos diferentes, né? Embora, por exemplo, a gente ouve o casamento de ideias. Quando, por exemplo, lá na Torre de Babel. Olha que expressão rica. Ele disse assim: desçamos e confundamos a terra. Coloquei a saída e acabou minha bateria. Outros. Carrega isso aí. Então, quando ele fala assim, desçamos, ele usa a expressão no plural. Ou seja, o que ele está dizendo? Ele está falando assim, né, não está sozinho. Quando ele vai usar a expressão, por exemplo, ali para criar o ser humano, ele diz assim, façamos o homem. Então, não está sozinho. Então, está ali dentro. Não está sozinho. Sempre em concordância, embora atuando
em ministérios distintos, sempre na concordância. É o ministério do Espírito Santo, mas a gente glorifica a Deus e ora em nome de Jesus. Você vê essa ligação, né? E deixa eu... Ó, aqui, olha só. Eu estou em Gênesis capítulo 11, fala sobre a confusão, né? Olha só, versículo de número 4 do capítulo 11 de Gênesis, olha só, aí disseram, eia, edifiquemos nós, né? Aí eles dizendo aqui, né? Uma cidade, e a torre cujo cume nos céus, alcance os céus, no topo, nos céus, e façamos um nome, ou seja, para que não sejamos espalhados. Olha só. Mas aqui o que eles estavam dizendo? Eu vou ler desde o começo. Era toda a terra uma mesma língua e de uma mesma fala, unificação. E aconteceu que, partindo eles para o Oriente, acharam um vale na terra e Sinar e habitaram ali e disseram uns aos outros, e façamos tijolos, queimemos bem, e foi-lhe feito tijolos e por pedra e betume por cal. Aí eles chegaram nessa conclusão. Mas por que eles quiseram, por que eles tiveram essa pretensão? Porque eles queriam ser um só povo. Mas não eram muitas pessoas, mas passa a ser um quando há concordância. Então, a unidade composta, ela entra dentro de uma concordância. Aqui, dentro da confusão, olha só, no versículo 7, olha aí a fala de Deus. Desçamos e confundamos ali a sua língua. Ou seja, a sua fala. Desçamos e confundamos. Mas Deus está com quem? Desçamos e confundamos. Então, aí você vê a ação em conjunto, né? A concordância. E em muitas passagens eles comentam sobre isso, né? Antigo e Novo Testamento. É legal, irmãos. Mas quando ele diz para nós, né? Eu fico bem à vontade, irmãos. Tá? Às vezes a gente acaba saindo um pouco do texto, a gente fica bem à vontade, porque é um espaço que eu me sinto bem, né? Em conversar sobre a Bíblia. Mas você tem toda a liberdade, tá bom? De se manifestar a hora que você se sentir bem, achar por bem, tá bom? Senão também não tem problema. Fica à vontade. Bom, fico por aqui. Peço de todos vocês. Tá bom? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Eu queria tirar uma dúvida, pode ser? Dá tempo ainda? Sim, dá tempo. Vamos lá, pastor. Voltando ali no versículo 5, tá? Nós estamos com a King James aqui. Então, tem uma ressalva de estudo também, né? Estudo bíblico. E aí me gerou uma certa curiosidade na seguinte explicação. Ele vai falar assim, nos salvou de nossos pecados em seu próprio sangue. Em algum momento aqui no 5 ele fala isso, né? Né? Eu salvo... Qual que é a dúvida? Certo? Vamos lá. Localizou aí? Localizei. Maravilha. Aí a explicação seria, não significa nesse livro que somos salvos automaticamente pela morte de Jesus na cruz. Olha que peculiar isso daqui, né? Na minha opinião, pelo menos. Não como se toda a humanidade tivesse sido salva independentemente de suas crenças. Aí vem a questão que a salvação ela é individual, né? Exatamente por conta disso. Então, Apocalipse enfatiza a necessidade de arrependimento. Lá na frente, quando a gente chegar lá no 9, capítulo 9, de 20 a 21, e de uma resposta de fé ao Evangelho. Então, assim, é necessário isso, né, de cada um de nós, o verdadeiro arrependimento e a fé no Evangelho, né? Fora isso, aí a minha dúvida seria, não é bem dúvida, né? Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho mais sobre isso, porque, assim, para toda a grande maioria, acho que hoje eu não posso mais dizer que eu sou recém-convertida, já faz um tempinho, mas eu venho da religião, né, enquanto estava morta, digamos assim, cega, eu estava na religião
católica, e aí muita coisa foi nova, tanto que quando eu cheguei aqui, minha queridíssima sogrinha que está aí, que eu chamo de mãezinha, dizia assim para mim, você precisa tomar, como é que ela dizia? Me ajuda aí, mãezinha. Precisa tomar muito mingau de mingau grosso, assim, né? Aliás, não, era ao contrário, tinha que ser devagarzinho, de colherinha, Você porque tinha que tomar leitinho. leitinho, para depois ir aumentando e tomar o mingau, que é mais pesado e tudo mais. Enfim, aí tudo isso eu estou falando para chegar exatamente aqui, que para a maioria, no meu entendimento, inclusive para crentes ou recém, né, convertidos, a morte de Jesus ali na cruz, né, é o suficiente para... Muita gente acredita nisso, né, que é o suficiente para todos estarem salvos. Estamos todos salvos, afinal Jesus morreu naquela cruz por cada um de nós. Mas não é isso que a gente está lendo aqui agora em Apocalipse. Vamos ainda chegar muito mais a fundo nesse assunto, quando chegar, por exemplo, ali no capítulo 9, 20 e 21, né? Que está bem explícito isso. É necessário, por isso que fala que a salvação é individual, que é necessário que cada um de nós nos arrependamos verdadeiramente, né, de todo o nosso coração. Não é só profetizar, eu creio, Jesus morreu por mim, eu estou salva. E continuo, sei lá, fazendo coisa errada, ou um pé no, como se diz também, né, um pé na igreja e um pé no mundo. Não é bem por aí. Então é necessário esse verdadeiro arrependimento e a fé viva no Evangelho. Me corrija se eu estiver errada, pastor. Aí é simples, o próprio Jesus ele fala, né? Se confessarmos com nossa boca, né, os nossos pecados ao Senhor, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo pecado, toda injustiça. Então quer dizer que a partir do momento que você se arrependeu, né, ele morreu para isso, né? Para nos purificar. Mas aqueles que não aceitam ele, é igual, tipo assim, você vê pessoas falar assim, todos nós somos filhos de Deus. Isso é um engano, né? Isso é um engano, porque a Bíblia diz que todos os que creram, esses serão feitos filhos de Deus. Mas os outros são apenas criaturas de Deus, né? Deus criou eles, mas eles não aceitaram Cristo como Salvador. Então, há essa necessidade também, além do arrependimento, aceitar ele como nosso Salvador, né? Porque a gente vê o ditado mundano, eu também sou filho de Deus, eu também mereço, mas, assim, Deus, ele dá algo para alguém, para aquele que faz a vontade dele, né? Então, a salvação nossa, é nós que temos que buscar. Você falou certinho, Ana, é individual. Você não pode salvar o Leandro não pode salvar, mas conforme diz, quando Jesus curava, ele falava o quê para as pessoas? Vai, tua fé te salvou. Então, cada um de nós é individual, né? A nossa fé é individual. Eu não posso ter fé pela Sônia, né? Eu posso ter fé por mim, acreditar naquilo que eu vejo na palavra, aquilo que Deus fala comigo, nisso eu creio, mas eu não posso crer para ela, né? Então, assim, cada um tem que fazer a parte dele com Deus, né? E também, assim, Deus, ele tem um compromisso com aquele que tem compromisso com ele também, né? Porque não adianta a gente falar, eu se arrependi, eu creio, mas eu tenho um compromisso com Deus. Se eu não tenho compromisso com Deus, também não vai ter comigo, não é verdade? Amém? Amém. A diferença, Ana, quando você era católica, você confessava ao padre. Agora você confessa a Jesus. Verdade. Pequena Isso diferença. mesmo. Uma grande diferença, né? Então, é isso aí. Confessava Maravilha. ao sacerdote, agora ao sumo sacerdote. Eu estava vendo aqui, ó, o primeiro corpo que foi assim, o primeiro corpo que foi vivificado e transformado foi o corpo de Jesus, né? O primeiro corpo que foi transformado foi o dele, né? Porque nenhum outro corpo, a gente pode procurar na Bíblia que nenhum outro corpo não foi vivificado e transformado que nem o dele, né? Não foi nenhum.
porque ele teve que vir na Terra como homem, né? Todo mundo sabe disso, né? Ele veio como homem, encarnou no homem, e aí sim, após a morte dele, a ressurreição, ele teve um corpo transformado, e aquilo que é a promessa para nós, né? A promessa de Deus para nós é essa, ter um corpo transformado, porque esse corpo volta para o pó da terra. Eu estava lendo lá em Daniel, que fala da ressurreição dos mortos, né? Lá está falando, Daniel capítulo 12, lá no finalzinho, aí estava dizendo lá que é até interessante, comparando com o Apocalipse, é interessante por quê? Porque lá já fala das pessoas que vão ressuscitar para a vida eterna e aqueles que já vão ressuscitar para a condenação eterna. Então a gente vê que a gente precisa dessa comunhão com Deus, né? Essa comunhão com o Senhor Jesus, com o Espírito Santo, né? Porque quem convence o homem é o Espírito Santo de Deus, né? Se não fosse através do Espírito, não tem como, né? O pastor também, teve uma hora que ele estava comentando sobre a lei, né? Eu sempre falei isso, tem gente que fala assim, a lei foi abolida, a lei foi abolida. Mas assim, vamos fazer uma simplicidade aqui. Vamos fazer uma comparação simples aqui. A gente sabe que se a gente entrar no quintal de uma pessoa e roubar, a gente vai ser preso. Não é? Então, se a gente não conhecer a lei, aí como que a gente vai conhecer o pecado? Então, a gente tem que conhecer a lei, entender a lei, para saber naquilo que a gente está pecando, né? Naquilo que é pecado. Então, a lei praticamente não foi abolida assim. Ou você fazer sacrifício de animal, essas coisas, sim, foi abolido, né? Porque o Jesus já veio fazer por nós esse sacrifício, né? Então, assim, nós temos que, a lei nós temos que conhecer. Só que aquele que está em Cristo, né, conforme diz, o próprio Jesus falou, né, amar a Deus sobre todas as coisas, o teu próximo a ti mesmo. O resto da lei, se você tem amor no coração e você ama a Deus acima de tudo, a lei não vai fazer efeito na sua vida, né? Por quê? Porque você já está cumprindo ela todinha ali, nos mandamentos. Por isso que muita gente fala, a lei foi abolida, porque Jesus falou, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o seu próximo a ti mesmo. E para você fazer isso aí, você está cumprindo com toda a lei. Não é isso? Amém? Amém. Só fazendo a pontuação, quando a Ana comentou sobre o automaticamente será salvo. O automático, no mundo espiritual, isso não existe. A Bíblia toda ela é condicionada. Tudo por decisão, né? Tanto que por isso o batismo de criança não é aceito, porque ela não toma decisão. Então, a salvação por Jesus Cristo, pelo sangue de Jesus, é como se fosse uma porta aberta. Jesus falou assim, eu sou a porta, precisa entrar por essa porta. Então, a salvação, a morte de Jesus foi a oportunidade para a gente tomar decisão. Então não tem nada de automático. Se eu não entregar minha vida para Jesus, não tem nada de salvação para mim. Continua como que se nada tivesse acontecido. Né? É como os judeus, não para de contar o tempo. O tempo continua porque o Messias para eles não veio. Então, para nós, estamos no ano 2026. Para eles, não. Então, agora, por exemplo, a partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Jesus Cristo, aí, literalmente, tanto as coisas elas passam a ser novas, como as regras são novas. É literalmente o novo nascimento. Né? Só que diferente até então, porque a gente se lembra de coisas do passado. Né? Essa é a luta. E quando a gente nasce da barriga da mãe, a gente não lembra das coisas do passado. Mas é literalmente um novo nascimento. Você aprender a andar de novo, começa a aprender a ouvir, aprender a falar, conhecer o timbre da voz do pai, enfim, de direção, enfim, segurar na mão do pai para caminhar. Enfim, todas essas coisas, quando se fala assim sobre novo nascimento, mas não tem nada assim com relação ao automático. Isso tudo é bem isso que você comentou mesmo, mas tudo por decisão. O cristão, assim, ele é tudo por decisão. Até mesmo tudo espontâneo. Por isso que eu sempre comento, às vezes no bate-papo assim, com o pessoal do louvor, quando eu digo eu tenho que ir para fazer alguma coisa, esquece. Eu posso até ir para fazer, mas não é adoração, porque não é espontâneo. Tem um peso por trás. Eu tive aquilo como obrigação e não como espontaneidade. E adoração é espontaneidade. Deus só aceita assim.
sabe? Então, tudo aquilo que é forçado é obrigado, ou sinto essa obrigação comigo. Não, não, ele foge daquilo que Deus ele aceita, daquilo que Deus ele planejou. E Deus não força diretamente alguém a fazer nada, como também ele não impede, ele mostra as regras. Deus podia dar uma chegada no homem quando ele chegou perto do fruto. Não, as regras foram ditas. Os dois sabiam perfeitamente. Eva mostrou que estava bem instruída. Né? Então, ele não força nada, mas as regras são sempre postas, a vontade dele. Então, tudo para Deus é espontâneo. Eu vou porque entra naquilo que o salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, e nós vamos porque ele nos convenceu a isso. Né? Então, mas é bem isso mesmo. Maravilha, obrigada. Louvar é uma decisão, adorar é uma decisão, ser salvo é uma decisão também. É o livre-arbítrio. Exato. São dois pontos que eu já ouvi muito e é muito importante que todo mundo saiba, né? Que primeiro, que não tem a salvação automática, e segundo, que não tem ninguém perde a salvação. Eu já ouvi muito isso. Tem muita gente que costuma pregar isso. A quem está salvo não perde a salvação. Quem está salvo, na verdade? Né? Quem está salvo? Essa é a pergunta. Mas eu já ouvi muita gente falando, muita igreja, né, pregando isso. Uma representação disso foi, por exemplo, o povo que estava caminhando com um propósito, né, com a promessa sobre eles, do Egito para Canaã. Né? Literalmente. E Moisés, ele dá uma fala ali, que ele diz assim, Moisés intercedendo pelo povo, né? Olha só que interessante. Moisés disse assim, Senhor, Moisés no processo de intercessão, quando Deus disse que iria destruir o povo, Moisés intercedeu pelo povo, e se fosse para que aquilo realmente acontecesse, Deus provando o coração de Moisés, para que Deus riscasse o nome dele do livro. Ou seja, então significa que o nome pode ser riscado. Lá a palavra do Senhor diz que para que a gente guarde o que tem, para que ninguém tome a coroa. Tá? Então isso pode ser o próprio discípulo de Jesus. Um deles literalmente se perdeu, mesmo andando com Jesus Cristo. O pensamento dele era outro. Então a gente é automático, né? As coisas elas se perdem pelo caminho, né? Então a cada dia que a gente vive é da graças a Deus, né? Por ter essa certeza no coração. Mas muitas pessoas se perdem literalmente. Assim, tá debaixo da proteção, amém. Saiu debaixo da proteção, aí é outro departamento. Né? Então... Verdade. Como fala também, né? Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Exatamente. Bem por aí. Então, a qualquer momento, né, que não sejamos nós, mas que acontece muito isso. Amém. Acontece. Verdade. Amém, meus queridos? Isso aqui vai virar vigília. Eu vou falar tchau, que isso aqui vai virar vigília. Tá bom? Obrigado a todos, tá bom, pela participação. Um abraço a todos vocês. Sexta-feira a gente se encontra. Obrigada, pastor, por esse momento, mais uma vez, de sabedoria, de entendimento. Muito obrigada, que Deus abençoe sua vida e a de cada um aqui presente. Amém. Agradeço a Deus de vocês, tá bom? Um abraço. Amém. Daqui a pouco a gente vai estar. Eu vou colocar o link lá no grupo, tá bom? Desse nosso bate-papo. Tá legal? Pode acompanhar. Tá legal. Deus abençoe. É 2 Leandro que tem aí, ó. Você vê?